Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Drukhari, Eldarix Malum, pronuncia-se Drukhari ou Dark Ones, no léxico Aeldari, também conhecido por forasteiros como Dark Eldar. São uma família ou parcela Aeldari abandonada e corrupta, as contrapartes sádicas e maliciosas dos Asuryani. São a verdadeira razão da queda do Império Aeldari. Como seus primos dos Craftworlds, os Drukhari são uma raça alienígena, antiga e altamente avançada de humanoides. O termo alternativo Dark Eldar, ou Eladrith Inéas, na língua Aeldari, foi cunhado pela primeira vez pelo Arconte Drukhari e Supremo Overlord de Commorragh, Asdrúbal Vect, no 32º milênio. Os exércitos dos Drukhari, como suas contrapartes Aeldari do Craftworld, geralmente têm as vantagens de mobilidade e tecnologia avançada, embora muitas vezes faltem resiliência e números. Os Drukhari se deleitam com pirataria, escravidão e tortura, e são sádicos ao extremo. Eles vivem para extrair a dor e se deleitam nela. Diga-se de passagem, na dor dos outros. Os exércitos Drukhari fazem uso de vários skimmers anti-gravidade, como Riders e Ravagers, para lançar ataques de alta velocidade. Eles atacam com pouco ou nenhum aviso, usando o labirinto interdimensional conhecido como Webway para atravessar a galáxia com segurança. Eles usam a Webway com maestria e chegam de surpresa e nos corações das civilizações como poucas espécies podem fazer. São muito mais rápidos do que a maioria das espécies avançadas de viajantes estelares são capazes de fazer com seus saltos no Warp. Os Drukhari são únicos entre as espécies inteligentes da Via Láctea, porque não vivem em um mundo ou mundos estabelecidos. Mas sim, a maior parte de sua população está concentrada em uma cidade-estado. A Cidade Negra de Commorragh, que fica dentro do Immaterium, do Aeldari Ebway. Os Drukhari são principalmente piratas e escravagistas, que caçam alvos por toda a galáxia para alimentar seus apetites profanos, pela alma de outros seres sencientes. Um desejo terrível chamado a sede, embora às vezes sejam usados como mercenários por outras espécies estelares. Os Drukhari são a personificação viva de tudo que é devasso e cruel. Seu desejo pela dor é algo indescritível e incompreensível para quase toda espécie senciente. Altamente inteligentes e tortuosos ao ponto da obsessão, os Drukhari se deleitam com a dor física e emocional dos outros, pois se alimentam do resíduo psíquico do sofrimento, e é a única maneira de evitar o lento consumo de suas próprias almas pelo deus do caos Slaanesh. Os Drukhari, particularmente suas castas guerreiras, são humanoides altos, ágeis e de pele branca. Sua pele de alabastro é mortal em sua palidez, pois não há um verdadeiro sol vivificante em seu reino escuro para fornecer cor. Seus corpos atléticos são definidos por músculos em forma de chicote, moldados e aprimorados até que sejam fisicamente mais fortes, em média, do que seus equivalentes Aeldari do Craftworld, já que os Drukhari prezam muito a destreza física e marcial. Apesar de toda a sua beleza física pelos padrões humanos, os Drukhari ainda são monstros repugnantes. Quando vistos com a visão de um Psyker, as suas almas negras dos Drukhari são reveladas, pois eles eternamente têm sede apenas da energia psíquica da angústia e tormento de outros seres para preencher o seu próprio vazio infinito. Ao contrário dos seus primos Aeldari do Craftworld, os Drukhari não integram suas habilidades psíquicas latentes, ainda mais poderosas em sua cultura, e de fato têm um grande desdém por Psykers de qualquer tipo. Isso ocorre porque, para os Drukhari, o uso das habilidades psíquicas só atrairia mais a atenção daquela que tem sede, Slaanesh, sobre eles, e suas almas já correm risco suficiente de serem devoradas pelo Príncipe do Caos.
Os Drukhari são saqueadores inescrupulosos, e a galáxia e todos os seus povos são apenas gado para serem escravizados à sua vontade. É um parque de diversão para se deleitar em seu prazer e sofrimento alheio. Esses piratas alienígenas atacam forte e rápido. Eles brotam das sombras da Webway, desaparecendo novamente antes que o inimigo possa revidar. Os Drukhari são um reflexo distorcido de seus parentes do mundo artesanal. Eles moram no estranho reino conhecido como Comohag, uma metrópole ciclóptica e interdimensional, temida com razão como a Cidade das Trevas. Os Drukhari se alimentam de emoções negativas, dedicando-se a uma guerra ininterrupta com os povos do espaço real, na qual se esforçam para infligir o máximo de dor e miséria que puderem. Forçados por uma peculiaridade sombria do destino a abandonar as outroras potentes habilidades psíquicas de seus ancestrais Eldari, os Drukhari, em vez disso, personificam a excelência física. Seu atletismo e velocidade são inigualáveis, exceto talvez por sua arrogância imponente. Adicione a isso sua ciência letal e arcana, e os Drukhari estão entre as maiores ameaças em uma galáxia já mortal. 10.000 anos terrenos atrás, em meio aos gritos apocalípticos de um deus recém-nascido, o poderoso Eldari caiu em ruínas. Bilhões morreram no nascimento de Slaanesh, e incontáveis mundos a Eldari morreram na explosão que se seguiu. No entanto, os arquitetos dessa catástrofe foram poupados do pior da sua ira, escondido nas profundezas dos limites da Webway. Eles ainda o espreitam lá, uma raça de monstros impenitentes, condenado a sofrer uma sede eterna pela dor dos outros. Os Drukhari caíram na desgraça em suas formas mais profundas. Suas raízes como cultura estão no auge da antiga sociedade Eldari, quando seu império reinava absoluto. Era a espécie mais avançada da Via Láctea, sua guardiã e sua escravizadora. Os Aeldari já se gabaram da maestria sobre uma civilização interestelar, que foi a maior vista na galáxia desde a Era dos Antigos. As várias culturas dos Aeldari que existem hoje no 41º milênio são apenas sombras da glória daquele antigo Império Eldari. As verdadeiras origens daquela que agora se chamam de Drukhari pode ser encontrado em enclaves escondidos em meio à atrocidade e ao caos do terrível tempo da queda dos Aeldari, o grande cataclismo que quase destruiu toda a espécie Aeldari. Foi um evento tão terrível que não apenas matou trilhões de Aeldari, mas rompeu a barreira dimensional entre o espaço real e o Warp, e deu a luz ao deus do caos, Slaanesh. Os antigos Aeldari aperfeiçoaram sua ciência e tecnologia a tal ponto que podiam refazer planetas e apagar a luz das próprias estrelas por capricho. A necessidade de trabalho, ou trabalho duro na sociedade Aeldari, se tornou nada além de uma vaga lembrança de um passado difícil. Os Aeldari, arrogantes na crença de que agora eram os verdadeiros mestres do seu destino, passavam cada vez mais tempo em atividades e entretenimentos esotéricos, com a intenção de escapar do tédio que se instalava ao longo de suas vidas centenárias, de facilidade e conforto. Literalmente, eles não tinham o que fazer, e preenchiam seu tempo livre com prazeres efêmeros, e cada vez mais brutal. A mente e a psique Aeldari são um misto de dualidade. Podem experimentar zenites de bem-aventurança e nadires de sofrimento muito mais intensamente do que as outras raças inteligentes viajantes das estrelas, incluindo a humanidade. Os Aeldari eram capazes de se tornarem tão irremediavelmente corruptos quanto eram de transcender suas falhas e tocar o divino. Lembrem-se, os Aeldari, assim como os Krorks, foram criados para a guerra. Eles não foram criados para crescerem e se desenvolverem como as outras raças. Pela absurda necessidade dos antigos de enfrentarem os Necrons e os Kitans, eles criaram duas raças para atacarem seus inimigos em duas frentes, com os Krorks pela frente material e com os Aeldari pela frente imaterial. Com tanto poder em suas mãos, os mundos centrais do Império Aeldari,
outrora o auge da civilização no universo conhecido, tornaram-se centrados unicamente na busca pela realização individual e autogratificação. Para entender as razões da queda, é necessário saber algo sobre a mente e a alma Eldari. A mente de um Eldari é incrivelmente complexa. Seus sentidos são extremamente aguçados, capazes de perceber níveis incríveis de detalhes. Suas emoções podem ser tão fortes que a de um ser humano são apenas sombras pálidas em comparação. Eles são extremamente inteligentes. Seus processos de pensamento são muito mais rápidos do que os de um humano. Tudo isso significa que um Eldari experimenta o universo e todas as suas sensações em um grau muito mais elevado em comparação com um ser humano. Da mesma forma, a alma de um Eldari é muito mais brilhante na distorção do Imaterium do que daqueles seres sencientes menores, como os humanos, que não possuem habilidades psíquicas tão potentes. Os Eldari são capazes de afetar o reino inferior do Imaterium muito mais do que a maioria dos outros povos inteligentes. Todo Eldari é um psíquico latente e tem a habilidade de se tornar um psíquico muito poderoso com treinamento. É a força psíquica das almas dos Eldari que foi uma das principais causas de sua queda. Antes da queda, durante a Era das Trevas da tecnologia da humanidade, os Eldari tinham um imenso império que abrangia quase a galáxia inteira e compreendia milhares de mundos. E alguns afirmam que ele era maior e mais poderoso do que até o Império do Homem no auge do seu poder. Os Eldari viviam em relativa paz. Raças bárbaras, como os orcs, eram mantidas em número facilmente administráveis e nunca tinham força para ameaçar o poder do Império Eldari. Os humanos ainda não eram xenófobos e não tinham um grande domínio interestelar, e as frotas de Colmeia Tiranide permaneciam desconhecidas. Os Kitans e Necrons, os antigos inimigos dos Eldari, foram derrotados muito antes e ainda permaneciam adormecidos no meio do seu grande sono. A vida nos mundos centrais dos Eldari era idílica, com máquinas fantasticamente sofisticadas que cuidavam de todo o trabalho e manufatura necessário para manter uma sociedade avançada funcionando, deixando os Eldari livres para se entregarem a outras atividades mais estéticas e artesanais. Com todo o trabalho braçal cuidado para eles por robôs, os Eldari se tornaram indolentes e decadentes. Eles começaram a explorar mais profundamente as artes do prazer, aprofundando-se cada vez mais no hedonismo. Essa descida à decadência abrangeu milênios terrenos. Tradição e ordem se desentregaram enquanto os Eldari perseguiam os limites da busca do prazer. Seitas chamadas cultos do prazer foram formadas, dedicadas a atingir os mais altos níveis de sensação hedonística, e suas cerimônias e práticas se tornaram cada vez mais selvagens e brutais, eventualmente se transformando em violência uns contra os outros, e até mesmo no sacrifício ritual da sua própria espécie. Alguns Eldari odiavam o que sua raça havia se tornado, e deixaram os mundos natais Eldari. Partiram para mundos inexplorados e virgens, ou partiram para os mundos artesanais recém-construídos, deixando os cultos do prazer para sua loucura e devassidão. Entre os buscadores de prazer e os interminavelmente curiosos dos Eldaris estavam aqueles cuja busca pelo excesso se tornou cada vez mais extrema. Isso incluía uma grande proporção da aristocracia da antiga sociedade Eldari, que possuía riqueza e tempo realmente para explorar os significados da decadência. Um por um, os líderes dos cultos do prazer, que estavam se tornando a peça central da sociedade Eldari, ficaram obcecados com seu próprio poder e gratificação. Eles realocaram sua sede para a dimensão labiríntica conhecida como Webway, pois sua influência política era tão grande que eles podiam comandar a construção de sub-reinos extradimensionais inteiros só para eles. Sem serem vistos, esses senhores do culto do prazer continuaram a crescer em poder e influência, iniciando mais e mais da antiga população Eldari e seus estranhos e sombrios credos de decadência.
Os Aeldari são os seres mais dotados psiquicamente de todos os seres sencientes da galáxia. E à medida que a corrupção hedonística gradualmente os seduzia, os ecos do seu êxtase e agonia começaram a ondular pelo tempo e espaço, na dimensão do Imaterium. No Warp, os reflexos dessas experiências intensas começaram a se unir. À medida que as marés mutáveis do imatério caótico podem tomar forma em torno das emoções brutais emitidas pelos seres sencientes do universo material e atrair ainda mais dessas energias psíquicas semelhantes para si. Há de se dizer que a guerra no céu já tinha contaminado o Imaterium com uma quantidade absurda de energia negativa advinda dos bilhões de mortes que se sobressaíram dessa guerra. O fluxo constante de egoísmo individual e indulgência que jorrava do Império Aeldari para o Warp nutria e fortalecia o que estava germinando lá dentro. Um deus gestante da dor e de prazer nascido dessa dor, contente em esperar, crescer e se alimentar. À medida que o Império Aeldari afundava na corrupção e decadência, irmão se voltando contra irmão em busca de prazeres cada vez mais extremos e sombrios, alguns dos Aeldaris mais sábios, no entanto, previram o desastre que se aproximava de sua sociedade e fugiram dos mundos centrais Aeldari para a segurança. Os primeiros deles foram os Exodites, que escolheram estabelecer uma rede de colônias planetárias Aeldari conhecida como Mundo Virgem, longe do coração devastado do Império. Muitas dessas colônias Exodites ainda existiam na galáxia, suas culturas vivendo em uma relação simbiótica com os espíritos do planeta que eles chamavam de lar. Entre os últimos Aeldari a escapar do núcleo do Império antes da queda estavam os ancestrais dos atuais Aeldari dos Craftworld. À medida que sua sociedade entrava em colapso, na insanidade de toda sua civilização, esses Aeldaris recuavam horrorizados com o que estavam se tornando. Percebendo que estavam à beira da destruição, eles dedicaram seus recursos consideráveis à construção dos enormes Craftworlds, as graciosas cidades espaciais que eram do tamanho de pequenas luas ou planetoides. Os Aeldari dos Craftworlds recuaram para o ascetismo e a introspecção espiritual, preservando o que podiam de seus antigos costumes e cultura antes da época dos cultos do prazer. Eles deixaram os mundos centrais do Império Aeldari para trás, pela segurança duvidosa do espaço profundo. Para o riso e o desprezo daqueles que ficaram para trás, alguns até conseguiram fugir o suficiente para escapar da terrível destruição da queda. Dentro do Warp, o fluxo constante de indulgência e depravação que jorrava do Império Aeldari tornou-se tão imparável quanto uma maré. Ele nutriu e fortaleceu aquilo que se cristalizou em seu centro, um Deus nascente de excesso e busca de prazer amoral. Os longos milênios de hedonismo Aeldari causaram um impacto enorme no reino psíquico do caos. Dentro do Warp, a decadente civilização Aeldari estava dando forma a um novo e grande poder do caos, que cresceu e cresceu ao longo de dezenas de milhares de anos terrenos, ficando mais forte e mais definido até que de repente se transformou em uma inteligência malévola. Um ser enorme e maligno com uma sede imensa e sem fim por almas Aeldari. Esse foi o nascimento do deus do caos Slaanesh, o príncipe negro do prazer, mais conhecido como aquela que tem sede, pelos Aeldari e todos os seus descendentes. Pois para eles, Slaanesh era inerentemente feminina. O nascimento de Slaanesh destruiu a civilização Aeldari e espalhou seus remanescentes por toda a galáxia. Nos ajude. Digite elfo nos comentários. É um gesto simples, mas nos ajudará grandemente. Se você gostou, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.